Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer um resumo simples de enunciados quantificados. Vou tentar falar aqui os pontos principais do texto da semana e espero que vocês tenham lido o texto, né, sobre enunciados quantificados e equivalências. O que são enunciados quantificados? São aqueles que possuem a ocorrência dos quantificadores, que é a existencialização ou para todo, cujos símbolos estão aqui. Então, aqui a gente tem a existencialização, que é o existe, e a generalização, que é o para todo. Esses símbolos na simbolização eles são aplicados à frente do enunciado, como a gente faz com a negação. E para que serve isso, né? Os quantificadores, eles são usados para fechar enunciados abertos, para que possamos atribuir valor verdade, atribuir se o enunciado é verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma explicação bem simplista, né? A gente tem muito uso desses quantificadores em matemática, nas escritas matemáticas em si. É muito usado em disciplinas de demonstração, de cálculo, etc. Mas essa aqui é um uso, né? O uso mais comum e é o principal uso desses quantificadores. O objetivo deles é fechar enunciados abertos para a gente poder atribuir valor verdade, verdadeiro ou falso, ou atribuir propriedades matemáticas lá mais complexas. Então aqui a gente tem essa situação aqui. Por exemplo, Paulo é casado. Aqui a gente tem um enunciado fechado. A gente pode conseguir, se a gente conhecendo o Paulo em questão que está se tratando aqui, a gente pode classificar esse enunciado em verdadeiro ou falso, mutuamente exclusivo. Ou é verdadeiro ou é falso. Se Paulo é casado, verdadeiro. Se Paulo não é casado, falso. Agora, se eu afirmo, ele é casado, a gente tem um enunciado aberto. Ele quem? Quem é casado? Não sabemos. Então, a gente não consegue atribuir um valor de verdadeiro ou falso. A gente não consegue atribuir um valor verdade. Agora, se eu venho e afirmo a seguinte coisa. Todos os homens, eu aplico um quantificador, todos os homens são casados. Ao mesmo tempo que eu não sei de qual homem que eu estou falando, eu estou afirmando que todos são casados. Então, o que eu faço? Eu observo o domínio de quantificação. O que é o domínio de quantificação? É o conjunto geral no qual eu estou analisando. Nesse caso, é o conjunto geral dos homens que eu estou analisando. E aí eu olho esse conjunto geral e posso atribuir verdadeiro se todos os homens forem casados, desse grupo que eu estou analisando, ou falso se existir algum homem, basta existir um solteiro, que essa frase já é quebrada, que eu estou afirmando que todos são casados. Se ao menos um for solteiro, então está quebrando essa generalização aqui. Então, quais são os pontos principais? Os pontos principais desse texto é o seguinte: você tem que listar todas as características, as propriedades que aparecem da variável. Aqui também são válidas todas as equivalências usadas para enunciados não codificados, que estão na página 23 do texto de equivalências. E a gente acrescenta essas duas equivalências aqui agora, que a negação do existe é equivalente ao todo que não tem aquela determinada característica, e a negação do todo é equivalente a existe um X que não tem aquela determinada característica. Foquem bem nessas duas situações, pois essas questões que envolvem negação de enunciados quantificados caem muito em prova e geralmente a pontuação é bem alta. Então aqui eu vou dar um pequeno exemplo. E o exemplo é o seguinte: existem homens cariocas que não são flamenguistas. Então, as propriedades aqui: ser homem, carioca e flamenguista. Então, aqui, cada um desses vai entrar a legenda, 2 pontos, legenda no singular. Eu escolho uma letra para ser a variável. O que é importante aqui na legenda? Você ter uma letra para a variável e outra representando a propriedade. Essas que aparecem aqui na frente da variável são as propriedades. Então, ser homem, ser carioca, ser flamenguista.
2 pontos. Aqui eu coloco X é homem. Eu não coloco X são homens. O verbo tem que concordar com o sujeito. Então, o sujeito é X, fica X é homem, X é carioca, X é flamenguista. O verbo concordando com o sujeito que está no singular. O que mais? Você tem que manter sempre a mesma variável nessa legenda. Não importa o que aconteça, sempre vai aparecer a mesma variável aqui. E a propriedade também com a mesma variável. Se aqui é X, eu não posso começar com X aqui e mudar para Y aqui, isso não pode acontecer. O que pode acontecer de alguns casos, como os do próximo vídeo que eu vou mostrar, é de na simbolização você precisar mudar essas variáveis, mas essas variáveis, como vocês viram lá no texto de equivalência de enunciados quantificados, nada muda, você só está mudando praticamente o sujeito da frase. E aqui ficou a seguinte coisa: existem homens cariocas. Repara que aqui essas duas propriedades estão juntas, então por isso que elas estão juntas aqui nessa conjunção. É homem e carioca, o que, como todos vocês já sabem, é o e, não são flamenguistas. Então, existem homens cariocas que não são flamenguistas. A outra coisa que eu quero ressaltar é que em 99% dos casos o conectivo principal do existe é o e, que é a conjunção, e o principal conectivo do para todo é a implicação. Isso, como vocês viram, no texto da semana. Pode acontecer de fugir essa regra quando outro conectivo lógico estiver explícito na frase. Bom, galera, espero que vocês tenham relembrado, vocês tenham entendido e até os próximos.